Então, vamos começar aqui pelo. Oi, tá todo mundo vendo aí? A apresentação, entrou Sim, aí a sim, página dá do pra Aula, tá ver. tudo certo? Hã? Tudo Dá pra certo, ver, professor. sim. Que bom. Então, legal. Olha aqui. Então, vamos aqui. Já é o começo do século XVI, né? Lá dos 1500. Vamos ver aqui as novidades e o quanto isso daqui ainda está ligado à tradição antiga e média, Idade Média. Né? Então, a, a, o, isso daqui está ligado à tradição antiga, porque qual é a finalidade, qual é o objetivo disso daqui? É uma narrativa. Né? É digamos, é narrar a história que Jesus, né, ascendeu aos céus depois de morto, foi recebido por Deus Pai, ele vive lá, né? Nossa Senhora também ascendeu ao céu, ele está lá no trono, né? Ele é o Filho de Deus, é um Deus também. Está ao lado de Maria, ao lado de João Batista, que o batizou, aqui todos são os outros santos, né? Então, a imagem representa, e através do ilusionismo a gente vê, né, toda a cena, a gente vê todo o espaço e vê com o ilusionismo como se nós fôssemos espectadores de uma cena de verdade, em que a gente tem, né, e aí já é a possibilidade, né, já são as vantagens dessa nova forma de arte, né, que combina toda uma teoria do desenho, que é o desenho em perspectiva do Bruno Lensky, o chamado também perspectiva central, perspectiva linear, com toda uma teoria da cor, né, que é a cor local, de imitar a natureza, com o objetivo de fazer a representação mais próximo do real. Né? Agora, aqui nada vamos dizer, na verdade, nada é real, é tudo, vamos dizer, uma ilusão. Né? Não quer dizer, mas a capacidade do artista de fazer isso foi desenvolvida através do exercício do desenho de observação, seguindo certas regras. Né? Então, as casas, né, são casas como existem na época, né? E elas são vistas, mostradas como elas são de um certo ponto de vista. Se você for olhar, mudar de ponto de vista, somente deslocar assim um ângulo grande, a coisa muda, como as pessoas, né? Então, aqui, esse homem ele está visto de um determinado ponto de vista. Se alguém tivesse atrás dele, veria de forma diferente, né? Como, por exemplo, aqui nós vemos esse homem de costas, né? Então, e o ilusionismo pictórico, né? Isso é a grande diferença para o ilusionismo escultórico. Só permite um ponto de vista, que é o ponto de vista do artista, que o artista escolheu e que nós, como observadores, nós assumimos, nós vemos, né? Então, desse nosso ponto de vista, que é o ponto de vista escolhido pelo artista, nós vemos, né, essa figura de costas, não vemos a outra mão dele, que é o escorço. Né? Então, isso tudo, né, como fazer isso de forma a fazer ilusionismo, isso exige muito esforço, um longo treinamento, né, um longo aprendizado, e para chegar, vamos dizer, a certas realizações, um toque de genialidade. Né? Opa, peraí, deixa eu ver como é que sai isso. Apresenta umas coisas aqui no computador. Não sei o que foi que eu bati aqui. Cadê, rapaz? Oh, meu Deus. Caramba, como é que eu faço isso? Pronto. Achei que apareceu. Isso, pronto.
Opa. Isso é para entrar publicidade. Publicidade da Microsoft, né? Então vamos ver aqui outro painel do Rafael, né? O Rafael Sanz é um nome tão grande quanto o do Da Vinci, do Miguel Ângelo, mais jovem do que os dois, foi, digamos, no campo da arte, assim, uma espécie de rival, morreu muito cedo, né? E aqui a gente já tem todo o esplendor, mas sempre a serviço, como foi na Antiguidade e Idade Média, para representar histórias, né? Histórias da religião, né? Representar figuras da religião, né? Mas aí é que né? Esse ilusionismo, esse novo ilusionismo trazido com esse desenho em perspectiva e a cor local, né? Essa nova teoria da cor, como misturar novas técnicas de superposição que o óleo permite, né? Que a têmera não permite, pode ter várias camadas, então como é que faz a primeira camada, por onde é que começa, como é que desenvolve, né? Todo o uso das cores e do pincel, de tal forma, né, que o contorno fica bem suave, né? E, né, essa que é o grande maravilhamento, que aparece claro no retrato, né? Que é a capacidade do artista de criar uma imagem, né? Que é inteiramente artificial, é criada com tinta, com pigmentos, com cor, com pincel, né? Com a mão, mas que é como uma imagem do espelho, que reflete, né? Então, isso daqui é um retrato, o cara, quando viu o retrato, ele se vê no próprio retrato, né? Porque isso já é época que tem um espelho. A pessoa pode se comparar, né? E isso, né? Então, não é mais a representação de um Deus, de um ser sobrenatural, de algo do passado, né? De um morto. É a representação de um vivo que permite. É mais do que uma representação, uma informação sobre ele, sobre aquilo, né? Ou seja, o pintor adquire esse poder de criar imagens que realmente, digamos, registram o real, né? Então, isso começa por essa humanização em que a imagem ela não está mais sujeita ao tabu de estar, vamos dizer, a imagem só pode servir para representar os deuses ou aqueles próximos aos deuses ou semideuses, né? Ou os mortos, né? Mas passa a ser a imagem não, mais do que uma representação dos vivos, né? Porque essa representação dos vivos já existia no Império Romano, representar o imperador. Mas o imperador, e ele está se representando, é para ele ser visto como um ser semidivino, não é quase divino, só não é divino porque não é imortal, vai morrer, né? Aliás, isso é um dos fundamentos dos reis, da realeza, da monarquia, né? O caráter divino do rei, o caráter divino do imperador, da família real, da família imperial. Então, aqui não, aqui é um comerciante, é um homem comum, um aristocrata, né? E mais ainda, né? Essa nova imagem, ela vai trazer, não é, a informação sobre a paisagem, sobre o ambiente, né? Tem essa restrição, só pode mostrar os ícones, né? As figuras de um ponto de vista, mas pode mostrar num ambiente e que isso a escultura não alcança, o relevo não alcança, né? A paisagem graças à cor, né? Então, aqui a gente tem tudo isso daqui, quer dizer, esse quadro aqui é misterioso, a gente não sabe exatamente qual é, né? Mas a gente tem a paisagem com relâmpago, né? Com uma tempestade. Aqui a gente sabe e dá para reconhecer aqui pela iconografia, né?
os santos, que é uma história de um santo, eu acho que está aqui o dragão, é São Jorge, né? Lutando contra um dragão, mas vejam, né? A coisa principal, que é o São Jorge, salvando o dragão, está lá no fundo, pequenininho. Assim, vamos dizer, qual é a estrela aqui? Qual é a coisa importante aqui? Qual é aquilo que nos impressiona, que é a paisagem, né? Você vê essa paisagem, a paisagem que vai distante, aí tem os personagens na paisagem, né? Lá mais no fundo da paisagem, então tem uma relação, e aí, inclusive, no primeiro plano, né? Isso é totalmente contrário à visão bidimensional. A visão bidimensional é sempre uma visão hierárquica, da hierarquia social. Né? Então, na visão bidimensional, o santo teria que estar bem grande de destaque, o resto era tudo detalhe. Mas na visão bidimensional, né, exceto lá na China, a paisagem tem pouca importância. Ela aparece, né, mesmo com o ilusionismo, né, esse ilusionismo perfeito, o ilusionismo ainda, vamos dizer, dentro do bidimensional, querendo representar ambientes, né, cenas que se fazem no ambiente. Né? Então, isso já acontece na China, aconteceu no Império Romano, né, vem lá dos gregos, mas isso é limitado, né? E tem uma função narrativa, aqui vai além da função narrativa, a função principal é uma função visual, de informação visual. Né? Como aqui também. A gente tem uma cena, tem as figuras, né? Como o artista dá um testemunho. Né? Isso vai subverter, vai transformar completamente os valores, vai mudar, né? Porque a função da imagem era, até então, preste bem atenção, representar o sagrado. O sagrado é tanto o mundo dos deuses, ou de Deus, da religião, como o mundo da hierarquia. Da hierarquia, não é, do rei, dos padres religiosos, da família, né? A hierarquia, o papel do homem, da mulher, etc. e tal. Né? Sempre vamos dizer de uma coisa sagrada. Então, com esse novo ilusionismo, esse ilusionismo pictórico, né? Em que você tem, vamos dizer, a visão, como você está tendo um testemunho visual, isso vai subverter, vai inverter. Então, aqui vai ser representada uma deusa, que é Vênus, uma deusa da mitologia greco-romana, uma deusa, né, vem lá dos gregos, romano, Vênus é romana, em grego era Afrodite, né? Afrodite e Vênus, a mesma, né? Mas que eram uma deusa, tanto é que a primeira estátua feita de Vênus, né, ou de Afrodite, foi Praxíteles, ela foi feita como uma encomenda para o templo da deusa lá numa cidade. E aí ele é a primeira representação dela nua, segurando assim um pano, né, que está vestindo na cintura, os peitos de fora, né, a perfeição, a beleza, assim, a cidade achou aquilo escandaloso, não aceitou, recusou. Aí outra cidade aceitou, acabou, vamos dizer, essa ousadia, essa transgressão, né, foi aceita e depois virou um padrão. Mas você vê, é só comparar as Vênus romanas com essa Vênus. Essa Vênus só é Vênus, digamos, no nome, né? É uma mulher bonita e também, vamos dizer, tem uma coisa que é própria, vamos dizer, dos deuses, que é essa beleza perfeita, geométrica, né? Tem toda uma idealização, mas já traz isso para o campo do humano. Né? A contemplação não é mais a contemplação, aí você está contemplando a paisagem, com uma mulher linda na paisagem, né? Adormecida, tranquila, né?
deitada em lençóis de seda, né? Almofadas maravilhosas, né? Numa paisagem, né? É todo um sonho erótico, né? Na verdade. E aí é importante entender como as coisas já mudaram. Mudaram por causa do desenvolvimento urbano, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento do comércio. Aí você tem uma nova demanda, né? Porque o público mudou. A demanda não é mais apenas religiosa. Aí você já tem uma demanda privada, particular, dos nobres muito ricos, dos novos comerciantes que enriqueceram, que vão a enobrecer, né? Isso acontece particularmente na Itália, em duas cidades, Veneza e Florença. Tanto esses artistas aqui, eles são de Florença e de Veneza, esses clássicos da arte italiana, quase todos são de Florença ou Veneza, ou tem alguma coisa com Florença e Veneza. Por quê? Porque Veneza era uma cidade comercial riquíssima que fazia comércio com o Oriente, principalmente com a capital do Império Bizantino, Constantinopla. Né? Constantinopla, que exatamente em 1453 foi conquistada pelos muçulmanos, né? E que marca o fim da Era Antiga e da Idade Média. E comércio com o Oriente, que não é só Constantinopla, outras coisas, e com o norte da Europa. Né? Florença fazia também comércio com o norte da Europa, isso é o começo também, vai ser o começo das viagens, né? Das viagens marítimas, a 1500, época 1498, descoberta, ou 92, né? 1492, descoberta da América, 1500 do Brasil, né? E essas expedições chegaram tão longe porque as expedições, né, que vinham lá do sul da Europa, né, lá de Portugal, Espanha, né, iam até as Índias. O comércio com as Índias, que é a Índia, os países lá do Oriente, né, tinha a rota da seda comunicando a China até lá a Europa, né? Então, essas cidades se desenvolvem como centros comerciais, né? Essas cidades no norte da Itália, como também no norte do que hoje vai ser, que depois vai ser a Alemanha, né? Que vai ser a Bélgica, né? Onde vai começar a ter um novo público, né? Que tem um outro interesse e um público, né, que os homens têm uma formação da universidade, que não é puramente mais religiosa, né, onde se estuda os clássicos gregos, né, onde chegam também conhecimentos do mundo islâmico, onde, vamos dizer, surge todo um pensamento. O importante aí é o pensamento humanista, as ideias de beleza, da estética, de Platão, né? E continuando, né? Aqui a gente tem outro exemplo, Tiziano, né? A mesma coisa, aqui é claro, né? Essa deusa é uma mulher, né? Uma moça bonita, linda, né? Isso é para uma encomenda particular, né? De um homem que tinha interesse vendo isso daí, né? É uma cena interior. Vocês veem aqui as figuras, né? A Vênus a gente vê que é muito maior do que as outras, mas a gente vê isso de uma forma natural que corresponde à nossa experiência visual, porque a gente vê a Vênus na frente e elas lá no fundo do quarto. Né? Então a gente vê um espaço, um fundo do quarto. Aqui você tem uma cortina, né? Então, aqui outra Vênus, né? Com outro cenário. Né? Entra aqui um elemento mitológico, né? É algo que só pode existir na imaginação, que se pode representar, que é um bebê com asas, né? Que é um anjinho, né? Que simboliza o amor, representa o deus amor, né? Na mitologia romana.
né? Como tem aqui o cachorrinho, né? Que acompanha o pet, né? Tem aqui o pássaro, né? Esse ilusionismo. E aqui tudo tem, olha só, né? A, o porquê a escolha da Vênus? Porque é o tabu de que a imagem, a pintura, ela tem que ter um caráter de representação religiosa. Né? A mitologia é a religião dos pagãos, da origem, né? De antes do cristianismo. Então, é uma forma, vamos dizer, de contornar, de justificar, mas é claro que isso daqui já é, vamos dizer, o mundo lá real da Renascença, né? Não vamos chamar de realismo, porque a intenção não é mostrar a realidade, né? Mas através do ilusionismo, né, mostrar uma realidade idealizada, é um ideal, né, mas aí é um ideal humanista, né, o ideal do homem humanista, de ter uma mulher linda, maravilhosa, né, que é uma senhora, um humanista que queira ter um quadro, vai ser um homem rico, né, que pode ter ela morar, ter um leito maravilhoso, ter uma casa, né, e ser rica, tá aqui as arcas, né? Nesse tempo, a arca, né? Aqui estão guardadas as roupas, as joias, toda a riqueza, o dote da mulher, né? São as arcas, né? O mobiliário, digamos, a vida dentro dos palácios, não é? Ainda o espaço arquitetônico vai mudar, né? Mas ainda vem da Idade Média, em que as coisas eram utilitárias, práticas, né? Você não tem no castelo medieval, né? Muito menos para falar na casa dos camponeses ou dos artesãos, né? Ou os mosteiros. Você não tem a arte, ela está concentrada nas igrejas, né? E aí a arte vai começar a se expandir também para os palácios, os palacetes. Né? Isso vai ser fundamental somente no século XVII, que aí vai ser criado o Palácio Barroco. E isso tem um lugar e tem um autor. Isso foi o Palácio Barroco, é o Palácio de Versalhes, criado por Luís XIV, né? Que teve a ideia, inventou, desenhava também, chamou lá os arquitetos, né? E depois daqui nós vamos ainda entrar um pouco na arquitetura, porque essa mudança das cidades, essas novas cidades, esse enriquecimento das cidades do norte da Itália, tanto cidades italianas lá no norte do que é hoje a Itália, né? Porque a Itália não era o que a gente chama hoje de Itália, como também de cidades ao norte do que é hoje a Itália, né? Esses países ainda não existiam, estão se formando nessa época, vão se formar, e isso vai continuar até o século XX, né? Por exemplo, a Alemanha só vai aparecer, ser a Alemanha mesmo, já no final do século XX. Eram outros referenciais, outros estados, outras nações. Então, quando essa expansão da vida urbana e essa transformação na vida urbana, porque aí está surgindo um novo público, uma nova mentalidade, né? E vai surgir um novo modo de viver que tem a ver muito com a revolução do desenho do Renascimento, que vai nascer a arquitetura renascentista, em que aí vai começar o arquiteto se diferenciar, digamos, do mestre da construção, do engenheiro civil. Né? Como escultor, o artista escultor, ele vai se diferenciar do cara que quebra pedra, sabe fazer pedra, do artesão de pedra. Ele vai ser um artista. Né? Alguns, dizem alguns nomes, né? Tem um cara lá que sabe fazer lá a escultura, refazer, fazer daquele tipo, mas criar
Vai surgir essa ideia do artista que cria, que inventa. Então, você vai ter o arquiteto inventor, né? Graças ao desenho, ao projeto que ele faz, que ele cria, para uma demanda que já é um público, não é só mais a igreja, não é só mais o Estado, mas é também de uma nova aristocracia, né? E de uma nova burguesia, de alguns senhores de terra, comerciantes, ricos, né? Então vai surgir uma nova demanda e vão surgir os mecenas, né? Como se chama? São os caras que vão ter os meios de financiar, né, tanto esses arquitetos como esses escultores e, sobretudo, os pintores. Né? A pintura é o que causou maior impacto e vai ter realmente maior impacto e maiores consequências, né? Graças ao quê? Graças ao ilusionismo. Graças a esse ilusionismo conquistado pela pintura, né, que tem uma coisa que é própria da pintura, que é a questão da cor. A cor não tem a menor importância na antiguidade. Havia poucas cores, né, se usava para simbolizar, né, da melhor maneira possível. Né? Aqui já tem mais cores, muito mais cores, há um desenvolvimento técnico das cores, com a técnica do óleo, né? Há toda uma teoria, né? Há toda, vamos dizer, gradações, e surge essa ideia, não é, que se fixa, isso depois vai se tornar ciência, graças ao Isaac Newton, não é, que é a imagem como reflexo da luz que bate nos objetos. Né? Isso daí vai ser uma ideia fundamental que vai se impor, né? E todo, vamos dizer, esse novo contexto da imagem, isso vai dar origem à criação de academias. As academias, em primeiro lugar, vão ser academias de desenho, que é desenvolver o desenho à mão livre, baseado na observação, né, na cópia de grandes mestres, e que vai habilitar o cara a criar obras assim, com ilusionismo perfeito do espaço. Né? Agora eu vou aqui para outros artistas do Renascimento, mas que não são da Itália. Então vamos aqui o Altendorf, né? Que é um pintor alemão do chamado Renascimento Alemão. É também desse comecinho do século XVI. Né? Então vamos considerar aqui essa imagem. Né? Isso é uma imagem dentro do retângulo, é sobre um plano. Né? Essa escolha do retângulo é fundamental. Aliás, essa tela não é muito grande. Né? Uma das grandes diferenças, né, para a pintura a partir do Renascimento, nessa pintura óleo sobre tela, que pode ser também reproduzida mais ou menos, né, com gravura, que também tem a aquarela, e a pintura é o transporte, né? É a portabilidade. Antes da pintura de parede, para você ver a obra, você tinha que ir lá. Né? Agora a pintura ela pode ser transportada facilmente. Vamos então nos concentrar aqui, né? Digamos, estamos diante dessa imagem. Diante dessa imagem é como nós estivéssemos diante de uma janela e dessa janela nós pudéssemos contemplar essa paisagem. Essa paisagem que nós vemos, nessa paisagem nós vemos um palácio com visto de um lado, né? Localizado num jardim,
Nós estamos aqui na frente de uma entrada do palácio, que aqui tem uma escada, nós vemos uma pessoa subindo a escada, né? Uma escada que dá aqui para um pátio que está cheio de pessoas, de coisas, que dá para lá, para o interior, tem vários andares, tem uma torre. Né? Aqui do lado da entrada do palácio tem um tanque, tem um poço de água, né? Um tanque de água. O poço, a fonte, né? Isso era fundamental para ter água. Você não tem ainda água encanada, né? Água encanada tem água canalizada, mas encanada. Quer dizer, os romanos parece que já tinham alguma coisa assim nesse sentido, mas a regra, isso até o século XIX, vai ser, desculpa, a regra até o século XIX a água você vai tirar lá no poço, né? Na fonte. As cidades, né, tinham fontes. Por exemplo, né, Roma, que aí na época do Renascimento vai voltar novamente a florescer, vão se fazer novas construções, etc. Algumas fontes são famosas, né? A fonte de Trevi, porque hoje a fonte de Trevi é apenas um lugar para turista, que você vai lá e tal, mas daquilo ali tinha uma utilidade. As pessoas iam ali pegar água, lavar roupa. Né? Então aqui a gente tem umas mulheres perto da água, uma moça está sendo penteada, né? Aqui você tem uma princesa, você entende que ela está sendo penteada, as outras aqui são as servas que a estão ajudando, a outra está dirigindo, né? E se for, tem uns homens aqui escondidos, olhando, né? A paisagem, esse jardim, ele se estende, vai lá, né? Aqui a gente vê que esse castelo está localizado, né, no meio lá de um bosque, né, num lugar, vamos dizer que lá no fundo tem montanhas, tem um céu. A gente entra, tem toda uma viagem, né? O visual. E aí, vamos dizer, o que significa isso? O que motivou, digamos, o pretexto, né? A desculpa, o pretexto para fazer a imagem foi um fato da Bíblia, que é lá a calúnia, né, que Susana recebeu. Né? Susana vai sofrer porque ela é vista nua no banho, ou não sei se é violentada, tem que conhecer a história da Susana, mas é uma história da Bíblia. Né? Então ela é acusada injustamente, né? Essa coisa da pureza da mulher, principalmente da princesa, né? Parece que ela é violada. Mas, olha só, isso aqui é um detalhezinho. Né? Se você não souber dessa história da Suzana e não se interessar, isso não tem a menor importância. A imagem continua sendo interessante, maravilhosa, você pode ficar lá olhando, contemplando, ela está cheia de informação visual. Né? Visual não quer dizer, vamos dizer, nem que isso exista. Pode ser que esse castelo não existe, é um castelo inventado, mas é como se existisse, como se tivesse visto. Né? Então, vejam bem, a imagem agora, essa imagem que a gente chama de 3D, porque ela foi a forma, né? Foi respeitando, né? As regras da perspectiva, as regras do olhar, né? Que é o desenho 3D, o desenho lá do Brunelleschi. Né? E aí, com o domínio da cor, não é? Do pincel,
né? A gente vê folhagem, a gente vê as pedras, as roupas, a pele, o céu, etc. E tal, né? E isso, então, é possibilita, né, que se tenha uma imagem como esta que não tem mais nenhuma narrativa para justificar, né? Porque a representação é sempre a representação no sentido do bidimensional, é sempre a representação de um simbólica de um ser especial, importante, né? Ou de uma cena que faz parte de uma narrativa importante, geralmente religiosa, mas que pode ser também apenas histórica, né? A paisagem não cabe nisso, né? Então aqui você vai ter uma imagem em que qual é o valor dela? É o que ela mostra da paisagem, né? Então aí já é uma grande mudança vão surgir os gêneros da pintura. Vai continuar existindo a pintura religiosa, que existe até hoje, né? Vai surgir, vai continuar a pintura histórica, que continua existindo até hoje, mas aí vão surgir, né, outros gêneros de pintura, né? Aí é que vai surgir o termo pintura de gênero. Pintura de gênero que vai ser a pintura da paisagem, o retrato, né? A cena do povo, dos camponeses, né? A natureza morta, que tudo são coisas, vamos dizer, do mundo humano, né? Esse termo pintura de gênero, primeiro tinha um caráter depreciativo, negativo, como não tem, como se não tivesse muito valor, porque não tem o sagrado, não está representando o sagrado, né? Então, a partir da segunda metade do século XVI, né, dos 1500, vai se desenvolver, né, o ilusionismo vai se desenvolver no sentido da pintura de gênero, valorizando a paisagem, a natureza morta, a cena camponesa, como vai se expandir, né? Em grandes dimensões, com o ilusionismo, possibilitando, vamos dizer, cenas complexas, né? Como aqui, por exemplo, a gente tem a ressurreição de Cristo, né? É uma cena em que você vê o Cristo em cima da tumba, não é? Ele no as proporções, né? O tamanho é o tamanho humano, esses daqui estão na frente, sentados, né? A luz, todo o espaço, né? E as cenas religiosas, elas não vão ser mais determinadas na sua composição, como é que entre os elementos, elas não vão ser mais determinadas pela hierarquia dos representados, pela hierarquia dos ícones. Né? Aqui você vê, né? Um homem-deus, mas ele está na mesma proporção dos outros homens. Né? Ele é visto até menor do que esses que estão na frente sentados, porque então há uma humanização da arte, tanto na representação dos temas religiosos, dos temas mitológicos, como essa abertura para a pintura de gênero, que vai criar novas funções da arte, de informação da pintura, né, da arte, que é a natureza morta, é a cena camponesa, né, o retrato, diversos tipos de retrato. Né? Isso daqui é uma grande tela do Altendorf que representa uma batalha de Alexandre o Grande. Né? Então, veja aqui
a dimensão da paisagem, né? Assim, a profundidade, né? Essa visão aérea. E aqui é um detalhe, que isso daqui é uma batalha. É detalhe assim, você tem os cavaleiros, os cavalos, os cavaleiros, as lanças, é uma coisa impressionante, né? Então, aqui a Holbein é um outro artista, também do chamado Renascimento Nórdico, né? E para ficar bem claro, isso vai exigir do artista o treinamento no desenho, né? Isso daqui é um desenho, é um, é um estudo para um retrato, é a, como aqui também é outro desenho, aqui é do mesmo Holbein, né? Isso daqui é um quadro famosíssimo, né? Que são os embaixadores. É um quadro famosíssimo em que aqui ele está fotografado frontal, de frente, né? E aqui reparem, o que é isso daqui? Isso daqui é uma caveira que só se vê ela inteiramente quando se vê de lado. Esse quadro ele foi planejado, ele foi feito para ficar na parede de uma escada. Então, você subindo a escada, à medida que sobe a escada, passando em frente, você vai ver a, a caveira, né? Que representa a morte, né? Isso porque, né, uma coisa que aparece aqui é que tem vários instrumentos de óptica, né, assim como o globo. Né? O globo terrestre, né, isso daqui já expressa essa nova visão do mundo, né? Que não é mais o geocentrismo, é o heliocentrismo, né? É o território, a Terra, né, concebida como uma esfera, como um planeta, né? E isso não é apenas representação. Isso daqui são os instrumentos de cartografia, da geografia, né, que são utilizados para se calcular as distâncias, né? Daí vem os meridianos, os paralelos. Aqui tem outros instrumentos óticos, como também instrumentos musicais. Eles são embaixadores, são pessoas cultas. Ele tem aqui uma luneta, né? Então, a ótica, né? a, a explicação da imagem, né? Como o reflexo da luz, isso vai se desenvolver, né? Com estudos de instrumentos, de aparelhos, né? Os artistas, né? O Dürer, um dos assim, primeiros artistas pioneiros da gravura em metal, né? Pesquisou muito com isso, né? E isso vai gerar academia. Isso daqui é um retrato, né? Isso daqui é para ilustrar, né? Bem claro. E aqui a gente tem, né? O, a, com o surgimento do quadro ilusionista, né? Quadro óleo sobre tela e da gravura, aí vai surgir também as artes gráficas. As artes gráficas, que é a imagem destinada à gravura para criar álbuns ou fazer parte do livro impresso. Né? Então, a imagem muda e muda também o livro, a escrita. E com o livro impresso muda também a leitura individual. Né? O livro impresso vai dar origem, vamos dizer, a uma nova literatura, vai dar origem à prosa. E à medida que se desenvolvem, né, as imagens, vai se desenvolver uma literatura e vai se desenvolver também toda uma arte gráfica, né, que vem lá da academia. Vamos voltar agora aqui, vamos passar agora é, a... Cadê aqui?
Vamos passar agora para os arquitetos do Renascimento, né? Então, vamos começar aqui com Bramante. A Brunelleschi, né, era arquiteto, era escultor. E aqui a gente tem alguns arquitetos, que são os arquitetos renascentistas, né? Reparem, aqui isso daqui é um tempieto, um templozinho, é uma igreja, uma pequena igreja, né? Aqui é o interior dessa pequena igreja. E antes de prosseguir, eu vou voltar aqui para mostrar outra, para lembrar aqui a Catedral Gótica e ficar bem clara, bem claro, é, a, a grande diferença, a grande novidade da arquitetura renascentista. Cadê? Opa, 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 opa. Vamos aqui para a arquitetura gótica, né? Para entender bem a arquitetura renascentista e a revolução que foi a arquitetura renascentista, que depois vai se desdobrar nos séculos seguintes com a arquitetura barroca. Então, veja aqui, isso daqui é uma igreja gótica, né? Então, ela é alta, ela segue o padrão, tem a roseta, tem aqui os portais, não tem cúpula, ela tem torres, normalmente são duas ou mais, aqui só tem uma, porque a outra não foi construída. Ela se espalhou, começou na França, se espalhou por toda a Europa. Assumiu diferenças locais, mas sempre tem em comum a verticalidade, muito ornamento, fora, dentro, esses portais, né, cheios de relevos que são pequenas estátuas, que tudo tem função narrativa, né, como lá desde os tempos egípcios. Aqui está cheio de relevo, né? São estátuazinhas, né? Os arcos, esses arcos aqui são característicos. É o arco em ogiva, não é o chamado arco romano ou o arco redondo. É a escultura, né? O relevo como estátua tem uma enorme função, então isso aqui é uma entrada, o pórtico, né? Tudo aqui são estátuas, isso aqui tudo está simbolizando, tudo está representando, né, seres da história sagrada, em que isso é o local da comunidade onde as histórias sagradas são aprendidas oralmente, através dos sermões, das orações, do catecismo, né? Ajudadas com isso, que isso serve para ilustrar para quem não lê. E para a maioria não precisava ler, mas tinha que aprender de ouvido, né? E isso era o suficiente. Claro, para a igreja que mantinha, né? E aí, nessa altura, vai se desenvolver com as universidades o interesse especial pela leitura, pelos chamados humanistas, que vão ler, além da Bíblia, vão ler também os filósofos gregos, coisas que vieram lá dos árabes, novidades, né? Mas então, aqui reparem bem as diferenças, né? Que exteriormente, interiormente, aqui a gente tem os arcos em ogiva. Graças a esses arcos em ogiva, foi possível fazer muito alto. As abóbodas são chamada a abóbora em cruzaria, né? Que é usando esse arco em ogiva, né?
Então, vamos voltar. E todas seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? É a arquitetura gótica. Isso é essencialmente a arte gótica, né? Agora vamos voltar lá para a arquitetura renascentista. Vamos agora voltar lá para o Bramante. Oh, fiz uma. Vamos. Então vamos aqui comparar, né? Então ela já não. Aqui é uma coisa pequenininha, né? Não dá, mas já dá para perceber a simplicidade, as colunas como dos gregos e dos romanos, né? Os degrauzinhos lá do grego, do templo grego romano, é a cúpula, que é uma invenção dos romanos. Vamos lá no interior, aí você tem, não é mais o arco ogivo, é o arco redondo, o arco lamento dos romanos. A abóbada, não é aquela abóbada de cruzaria, é a abóbada de berço, né? Redondinha. Isso é possível porque também a técnica de construção evoluiu, né? E uma coisa nova aí, que aí tem já o desenho do Brunelleschi, que permite projetar, né, a partir da geometria, permite projetar construções, né, construções com base naquela racionalidade, no racionalismo da arquitetura grega e greco-romana, né? Da arquitetura dos gregos, da arquitetura dos romanos, que é uma arquitetura racionalista no sentido de a funcionalidade, né? A praticidade, a necessidade de construção predomina sobre os valores simbólicos, né? E o aproveitamento de ideias que vêm dos antigos, como, por exemplo, né, de Roma, essas arcadas, isso vem lá dos palácios romanos, da época dos romanos, né? Então, aqui você tem uma construção nova, né? É um pátio interno. Essa coisa do pátio interno vem das residências, né, ricas, do Império Romano, das vilas romanas, que esse modo de construção se conservou com a arquitetura árabe e volta no Renascimento na arquitetura renascentista. Uma coisa importante é a criação da Basílica de São Pedro, né? É uma basílica, está aqui a cúpula, a basílica, o símbolo da basílica cristã, não é? Não é a basílica romana. Tem a basílica romana, que não tinha uma função religiosa, era uma espécie de mercado coberto, né? Mas que, com a criação de Constantinopla, que é a criação também da igreja cristã, né? Quando Constantino, o imperador Constantino, torna a religião cristã a religião do império e divide o império em dois, o Ocidente e do Oriente. Ele então cria lá em Constantinopla os seus arquitetos e, a partir da basílica, desse mercado romano, eles criam a basílica cristã, templo cristão, introduzindo na forma da construção, na base, que assim tem 3 alas, aí tem um corte, introduzindo lá algumas modificações, e uma delas a cúpula. A cúpula que vai ser um símbolo da basílica cristã, né? Até hoje, né? Por exemplo, a basílica aqui em São Paulo, em Aparecida, né? É uma basílica Nossa Senhora Aparecida, tem uma cúpula, né? Então, aqui vamos ter uma basílica renascentista. Repare, aqui a construção principal, né? E aqui passaram vários arquitetos, inclusive o Miguel Ângelo. É, é, a, começou por um arquiteto, se não me engano, é o próprio Bramante, depois veio o Miguel Ângelo,
e foi terminado já no século XVII, já no Barroco, por um outro arquiteto, que nós vamos ver depois como a Bernini, que mais do que arquiteto ficou na história como escultor, né? Assim como Miguel Ângelo. Miguel Ângelo também era arquiteto. Arquiteto é isso, né? Como escultor. Eu acho que já está bem claro isso daí, né? Então, aqui, e repare, completamente diferente da Catedral Gótica, a gente tem aqui, não é a verticalidade que predomina, é a horizontalidade, né? É um grande plano horizontal. Lá no alto tem uma cúpula. Esse plano ele está dividido simetricamente. Tem uma entrada, tem uma escadinha e tem uma entrada com colunas como colunas gregas, romanas, né? Tem aqui que é uma coisa simbólica, né? Que é uma característica dos templos gregos e dos templos romanos, né? Esse triângulo aqui. As portas, né, elas são retangulares ou tem lá um arco romano terminando, né? O interior, né? O interior aqui da basílica, né? Então tudo é arco romano, a abóboda, né? É a abóboda de berço, aqui, né? Colunas romanas. Então, a arquitetura renascentista, né? Vai ser uma arquitetura inspirada na arquitetura greco-romana, mas que vai ser inovar, vai mudar, né? Quer dizer, vai subverter a ordem até então dos arquitetos, da construção, porque os arquitetos eles agora vão dispor desse desenho criado, né, pelo Brunelleschi, esse método de desenhar com base na observação, é, na geometria, pontos de fuga, que tem a ver com os raios luminosos, toda, vamos dizer, com toda essa teoria. Então, esses novos arquitetos, nessa geração de arquitetos renascentistas, usando esses elementos que são elementos práticos, né? Que tudo tem. Essas colunas aqui, elas são para sustentar, tem que ter, senão não cai, né? Não tem esses arcos, né? Segue um padrão, a basílica é o padrão, mas esse desenho permite inventar o arquiteto como um projetista, né? Especial. Isso vai ficar mais evidente através de algumas invenções que vamos ver um pouquinho já agora em diante, né? Por exemplo, uma coisa vai projetar aqui uma escada em caracol, né? Que isso vai levar lá à cúpula, né? Aqui é um outro paládio. Então vamos aqui paládio, ali era uma igrejinha, né? Um tempieto. Agora vamos ver aqui uma igreja mesmo, né? Do paládio. Então repare, né? Aqui estamos vendo de frente, frontal, não estamos vendo dos lados, né? Mas então é uma construção baixa, uma construção horizontal, né? Segue todos os elementos, são elementos que vêm da arquitetura greca e romana, né? Os triângulos vêm desde lá dos gregos, né? O arco desde os romanos, a cúpula dos romanos, né? Então, e aqui é criada uma composição que não é mais seguinte um modelo, é a partir desses elementos o arquiteto, que aí não é um artista, ele cria. Isso é criado como? É criado primeiro em desenho. O cara pode projetar, pode visualizar,
né? E complementado com a plástica. A plástica é o 3D. A plástica é o modelo 3D, né? Que aí o arquiteto vai fazer de madeira, geralmente a madeira, né? O modelito. Os escultores, a mesma coisa, eles vão criar não a partir de modelos, a partir das ideias, vão desenvolver suas próprias ideias, usando o desenho e também o modelo tridimensional que a gente chama de plástica, né? Então, aqui outro exemplo do Paládio. Aqui a fachada é muito importante, porque a fachada simboliza, né? É a construção, né? É um jogo com os triângulos, com as colunas, a cúpula, né? Isso aqui é uma fachada, o prédio vai atrás, então já é toda uma. O prédio tem uma forma, já não é mais a forma do tempo cristão, não é mais a forma do tempo. As formas vão variando, né? Isso dá origem a novos tipos de construção, como isso daqui, que é um palácio, né? Vai surgir o palácio renascentista, o palácio que vai servir para funções do Estado, funções, né, de repartição pública, comercial, né? E vai servir também para um novo tipo de palácio, que não é mais o castelo, né? Então, reparem, por exemplo, né, isso daqui é um palácio renascentista. Né? Ele é horizontal, está construído como colunas. As colunas, elas têm função de sustentação, elas criam esses espaços, essas varandas, né? A simetria é perfeita, você tem aqui o centro, onde fica a janela no andar superior, de um lado e de outro tem uma varanda igual, né? As janelas, elas são retangulares, aí está encimadas para destacar, né? Tem aí um semicírculo, aqui do lado, as janelas laterais. Reparem essa simetria central, né? O centro principal aqui em cima, né? Aí entra o simbólico, várias estátuas. Aqui, né? É um novo modelo de construção baseado nesses elementos, que são elementos geométricos, né? É o segmento de reta, é o triângulo, é o retângulo, né? É o quadrado, é o círculo, é o semicírculo. A partir disso daí, o arquiteto ele passa a ser um inventor de formas, né? E isso porque também tem um novo público. Por exemplo, aqui não é mais a igreja, não é mais toda a comunidade. Aí já é uma parte rica da comunidade que tem necessidades e que vai encomendar, né? Como aqui, isso daqui é uma residência de verão, de uma família rica. Né? Olha só como isso é duradouro, isso permanece. Isso daqui é uma casa já do século XX. Se eu não me engano, é até aqui no Brasil, não sei. Né? Os mesmos princípios. Isso daqui foi projetado, né? O arquiteto hoje é o artista, é o que cria a forma, e aí tem o engenheiro que é o que vai tornar possível a construção. Vai determinar qual é o material, qual é o peso, até dizer se é possível ou não construir, né? Por exemplo, o Niemeyer bolava lá umas formas, umas ideias que será que é possível construir? Ele tinha lá um engenheiro que tinha que ser muito bom em cálculo, né? Para mostrar que sim, é o que garante a obra. Né? Que aí já é o cimento armado, já é o ferro, né? Aqui a gente não tem isso, não tem o uso do ferro, né? Não tem o cimento armado do século XX, né? Mas isso é uma mudança radical no que é o arquiteto. Né? Esse arquiteto, a partir do Renascimento, né, o arquiteto ele vai ter, como pintor ou escultor, uma formação especial onde? Na academia de desenho.
A formação do desenho do arquiteto é mais ou menos a mesma do escultor e do pintor. Com a diferença, por exemplo, o arquiteto não vai investir muito em modelo vivo, ficar estudando pessoas. Ele vai ficar se ocupar principalmente com prédio, com a construção, que tem a ver com a construção. Né? A parede, móveis. Mas então vocês vejam a atualidade, né, desse pensamento, que é o pensamento geométrico, é uma estética, né, baseada. Isso aqui é a estética que começa no Renascimento. Né? E é inteiramente diferente da gótica e permanece até hoje. Né? Tanto esse uso de colunas, né? De triângulos, de arco perfeito, né? De arco redondo. Aqui um outro arquiteto, Júlio Romano, né? Aqui uma construção que já é uma construção. Aí é uma espécie de fazenda, né? Uma, uma residência de campo, mas reparem aqui, né? Reparem aí nessa construção. Como se vocês prestam atenção, né? Eu presto muita atenção nas construções, no que eu vejo assim, tudo, aliás, tudo, né? Acho que o bom de ser pintor é que a gente tem um prazer enorme em estar vendo as coisas, observando, vendo tudo, né? Ah, é, mas então, olha só, tem muito prédio, né, que segue essa forma. Prédio hoje em dia, vamos dizer, uma construção dessa serve para uma fábrica, para um lugar de depósito, né? Pode ter muitas funções para o mercado, né? A horizontalidade, simetria central, formas geométricas simples, ou seja, triângulo, retângulo, segmento de reta, círculo, semicírculo, né? E junto com como aí você já tem o arquiteto criador, o arquiteto o artista, né? E tem essa nova demanda mais privada do que oficial, já não é da igreja somente, ou não é somente do lado do imperador, né? E, por exemplo, no Império Bizantino, o imperador faz parte da igreja, o imperador é semi-sagrado, é semidivino. Né? Tanto é que aí a pintura não poderia ser ilusionista, tinha que ficar bem hierarquizada, né? Ser bem simbólica, representar bem, tem que sempre estar no centro. A imperatriz também, como também lá no Egito. Né? Mas aqui a gente já tem outro contexto em que o ilusionismo é festejado, é louvado e eleva os pintores, os escultores e os arquitetos à condição de artistas liberais. Né? Então, veja aqui, isso daqui é um projeto, isso aqui é realizado, né? Isso aqui é uma foto, deixa eu aumentar um pouquinho mais, em que aqui você tem o palácio, o palacete, todas essas construções aqui, um jardim, né? Aqui são fontes de água, aqui dentro tem outro pátio interno com outro jardim, né? Aqui tem uma arcada, que aqui termina o jardim, aqui para as pessoas se encontrarem, conversarem, né? Hoje isso daí deve ser museu, né? Mas então o que é que tem? A construção horizontal, geométrica, a simetria central, né? Tudo puramente geométrico, simétrico, né? As figuras simples, né? Aqui o semicírculo, né? Aqui dá para ver as casas, né? Aqui é um outro exemplo de igreja, de fachada de igreja, né? As formas vão variando, aqui é o interior dessa igreja, né? É a,
Então, reparem, né? As colunas são como as colunas grego-romanas, lá o arco redondo, lá, aqui tem a abóbada, né? Que é de uma cúpula, né? E aqui vamos ao Alberti, que é ele foi é, arquiteto, escultor, pintor e escritor, que, aliás, deixou alguns livros que são importantes até hoje, porque ele escreveu sobre a arquitetura, sobre a pintura e sobre a escultura. Ele deixou 3 livros, um que se chama Da Arquitetura, outro da Pintura e outro da Escultura, em que ele vai analisar, vai falar, né, que é o ideário renascentista. E aqui a gente tem, nessa grande invenção do Renascimento, da arquitetura renascentista, né? Porque a demanda dos arquitetos, né, vai continuar sendo da igreja, mas daí vai surgir uma outra demanda que vai sendo tão importante, vai depois superar essa demanda da igreja de construções que vão ser a demanda por palácios. Palácios que vêm das novas monarquias, das monarquias que vão se formar com o Renascimento, né? A monarquia francesa, a monarquia inglesa, as diferentes monarquias alemãs, né? A portuguesa, a espanhola, né? No século, uma época lá, tem uma crise dinástica em Portugal, aí a Espanha torna a dinastia dos espanhóis, né? Se torna Portugal passa a fazer parte do Império Espanhol, só durou 60 anos, aí depois continua, retoma a dinastia portuguesa, continua a dinastia espanhola, que é ligada lá ao Império Austro-Húngaro, né? Então a gente vai ter no século XVII que aí é quando, vamos dizer, essas novidades, essas invenções, essa nova situação, isso daí, né, começa a se desenvolver, tomar vulto e vai ser o predominante, né? Então, aqui a gente tem um palácio renascentista, que é um palácio projetado, construído lá pelo Alberti, né? Reparem a horizontalidade, né? Esse palácio ele está no centro da cidade, ele está lá numa rua, né? Dá para ver que a rua é estreita, como era, né? Até o século XIX, as grandes avenidas, isso aí já é século XIX, já é Paris do século XIX. É uma construção estritamente urbana que segue a horizontalidade, né, a simetria central, a simplicidade, né, das formas geométricas. É isso que se chama racionalismo, né? Isso vai ser importante porque isso significa um outro modo de vida e uma nova cultura que vai se começar a gerar nesses palácios. Porque aí, viver esses palácios urbanos, né? Depois vão ser criados também os palácios, assim, tipo, de fim de semana, de tirar férias, palácio e tal, essa arquitetura, assim, mas isso é diferente de viver como no castelo, né? No castelo medieval. Também é diferente de viver como lá no tempo dos romanos. É um novo tipo de vida que acontece no momento em que se dispõe aí dessa pintura ilusionista, se dispõe do livro impresso, da gravura, que leva a pintura ilusionista para o gráfico, né? Para a impressão, criar álbuns, né? E também uma nova escultura que ainda continua sendo muito importante, principalmente assim para túmulos e igrejas e em certa parte também para o endeusamento, né? Para
é a consagração dos príncipes, né? Dos donos do poder. Esse palácio renascentista vai ser desenvolvido no século XVII, né? E aí tem um ponto marcante que vai ser a construção do Palácio de Versalhes, que aí, a partir do Barroco, né, começa realmente a aparecer uma nova cultura, que vai se chamar cultura da Ilustração. Uma cultura que é de saraus, de encontros, né, noturnos, em grandes salões, né, onde se discute literatura, onde se ouve música, onde se vê os quadros. Surge toda uma nova demanda por arte que não mais religiosa, é mundana, né, e que vem dessas cortes ilustradas e que é imitada pela burguesia rica nos seus palacetes, né? E isso vai ser todo o desenvolvimento de uma nova cultura, que o mais espetacular vai ser uma nova ciência, né? A ciência é mecanicista, a ciência que vai se desenvolver no século XVI, com Descartes, com Newton, com Leibniz, né? Uma nova filosofia, com Spinoza. Então, isso vai, vamos dizer, seu desenvolvimento da era moderna, isso vai acontecer principalmente no século XVII, que aí já é a época do Barroco, né? E é preciso entender bem essa diferença do renascentista e perceber, né? Ver para o Barroco. No Renascimento, né, você tem a inspiração no ideal clássico, tem essa invenção, mas sempre com formas simples, né? Formas simples, racionais. O Barroco vai continuar essas formas, porém investindo no simbólico, em chamar atenção, em imponência, né? Isso a gente vai ver mais tarde, aos poucos. Tá? Né? Então, aqui mais um exemplo do Alberti. Isso daqui é um autorretrato dele feito em relevo. Né? O autor da pintura, né? Essas arcadas com esses centros, né? Isso daí vem lá da época do greco-romano, e é bem arquitetura renascentista, que vai ter continuidade, né? Isso vem até hoje. Então, deixa eu terminar aqui. Eu cheguei na hora, que bom. Oba, oba. Cadê aqui a preparar a apresentação? E aqui de interromper a gravação.